Hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre gerenciador de senhas, mas nesse caso a gente vai instalar um stack para utilizar, que vai ser uma aplicação que não é oficial, mas utiliza aqui da API do Bityard. Então se você quer ver, né, se você curte, se você quer ter seu próprio gerenciador de senha hospedado no seu servidor, já deixa aquele like e vamos ver aqui como é que funciona. Bom, para começar eu estou aqui na página do Bityard, né, como você pode ver. Eu vou acessar aqui o site. O próprio Bityard ele oferece para você fazer aqui a própria hospedagem dele. Entretanto, pela complexibilidade e pelos recursos que você vai estar utilizando ali, é mais viável você vir aqui ó, em preço e acabar comprando aqui a licença, tá? Porque fica muito mais simples. Aqui tá para empresa, no caso aqui para pessoal mesmo, e $1 praticamente. Você vai pagar $10 anual. Então fica esse detalhe, porque o que a gente vai ver aqui vai ser uma alternativa. E nesse caso, se você quer utilizar o Bityard e evitar toda a complexibilidade, você pode até tentar. Você vai ver ali que compensa mais você pagar e já vai estar pronto ali para você utilizar. E aqui ainda, se você não quiser pagar, a versão free já atende bastante, tá? Dá para você utilizar tranquilamente, né? Para quem vai iniciar, só vai ter alguns recursos, limitação de alguns recursos, algumas coisas, mas você pode aqui até utilizar a versão free. Mas não é sobre ele que a gente quer falar. No caso é sobre ele, mas uma alternativa. Então eu vou vir aqui ó, nesse Vault Warden, que é uma API não oficial, mas que utiliza o Bityard muitas funções através da API. E basicamente ele é mais leve, ele é mais simples de subir. Você vai ver daqui a pouco que se você for comparar com o Bityard, o processo é um pouco mais complexo. E nesse projeto aqui, que tá aqui o open source, né, tá na versão 1.30.5 a partir da gravação desse vídeo, é o que eu indico para você e o que vai aí consumir muito pouco recurso mesmo. Você pode fazer configurações para melhorar e, como eu falo sempre aqui, refinar aí a sua stack. Então é esse cara que a gente vai utilizar, lembrando que ele não é oficial, mas ele utiliza muito recurso ali da API oficial do Bityard. Inclusive você pode utilizar aqui ele com seu gerenciador, no caso aqui a extensão do próprio Bityard, né, que é algo feito por eles, mas que você pode colocar aqui o seu servidor e utilizar. E essa é a grande vantagem, porque você não vai consumir tanto recurso, é bem levinho, é escrito aqui em Rust e basicamente é o que a gente vai ver agora. Então vamos ver aqui como é que funciona. Para iniciar, a gente sempre vai ter que acessar a documentação. Na maioria dos casos vai ser o GitHub, ou a página que a aplicação constrói ali, né, para explicar como é que funciona. E nesse caso, como é com Docker, a gente vai também aqui na imagem oficial, né? Na imagem aqui da aplicação no caso. Então perceba que é uma alternativa ao Bityard, ele já fala aqui, e vai utilizar aqui, no caso a API, a aplicação, conforme eu falei, foi construída em Rust, tá? Que é algo bem levinho, você vai ver que a gente sobe rapidamente isso aqui. Aqui vai ter algumas características, né? Você vai ver aqui alguns exemplos para você subir. E a gente sempre usa o método que eu sempre venho mostrando para você. Geralmente aqui na documentação não vai ter algo pronto só para você copiar conforme eu entrego aqui para você. A gente vai ter uma ideia de como é que funciona. Geralmente vai ter aqui a linha de comando, onde você precisa saber o básico do Docker para entender o que está acontecendo aqui, porque se você só copiar você não vai entender. Então ele já fala aqui ó, qual o volume que a gente pode mapear, a porta que ele escuta, que é a porta 80, e aqui a imagem, né? Que é a imagem, conforme você está vendo aí. Ele está utilizando a latest, mas a gente vai utilizar algo bem específico, ou o mais leve possível para a gente poder aqui subir a nossa aplicação, tá? Então, resumindo, ele baixa a imagem aqui através da linha de comando e já roda aqui o Docker subindo ela, né? Sem nenhuma configuração, mas existe configurações aqui abaixo, não vai ter mais nada, mas ela existe sim, algumas configurações que você pode fazer, e isso você encontra no GitHub, tá? Aqui tem algumas informações, você pode clicar em releases e você pode vir aqui, ó, wiki, que é interessante. Aqui vai ter algumas coisas que ele vai falar, que suporta, né? O que é utilizado de funcionalidade do Bityard, nem tudo, mas a maioria ele utiliza do próprio Bityard. E aqui vai ter alguns recursos e algumas coisas, por exemplo, de configuração e, no caso, relacionado à aplicação. É interessante você parar aqui para ver, para refinar e deixar aí mais completa a sua aplicação. Eu preciso mostrar isso aqui para você, para de fato a gente agora ir para a stack, ver como é que funciona
E aí se você precisar fazer alguma configuração, você vem aqui, né, e vê aqui o que você pode incrementar, habilitar, enfim. Vamos lá, vamos ver aqui a stack. Já deixa aquele like. Bom, essa aqui é a stack, ela está disponível para membros, então para você que é membro, você pode copiar de forma simples e fácil. Se você não é membro, é só assinar o canal aí por um valor irrisório. Você consegue ter acesso ao Discord e conectar sua conta do YouTube com o Discord, tá? Que automaticamente, através da integração que ele já reconhece, né? E abre a sala lá para você, no caso que você vira assinante, você consegue copiar essa stack e outras que tem lá, certo? E basicamente segue o mesmo padrão, conforme eu já falei aqui em outros conteúdos, né? A gente tem aqui a versão, temos o serviço, nesse caso aqui é um só. Eu dei o nome de Vault, mas como eu tenho um já funcionando, vou colocar underline 1 para não dar conflito. Então vou colocar Vault underline 1. E aqui basicamente a gente tem a imagem. Perceba que é a mesma imagem, entretanto eu peguei aqui a tag, tá? Da versão, que se a gente for lá ver, e aí você acabou de ver que essa versão que a gente viu aqui, ela está na 1.30.5. Quando eu estava fazendo e testando essa aplicação, estava na 1.30.4. Então nesse caso aqui, eu posso vir aqui, ó, na imagem do Docker, em tags, e aí eu tenho também as versões que você pode utilizar, e já tem aqui, ó. Eu pego sempre essa aqui, tracinho Alpine, que é a versão mais leve, né? Mais simples aí, mais levinha para você estar utilizando e construindo aí o seu container com essa imagem, tá? Vou voltar aqui, então vou mudar aqui para 1.5. Eu tenho aqui as redes, nesse caso eu vou colocar numa rede só, que é na Traffic Public. Aqui no caso, se você tiver um banco de dados, né, você pode utilizar. E aí se tiver numa rede diferente, você coloca aí na mesma rede do banco de dados. Aqui ele utiliza o MySQL e o PostgreSQL, mas de preferência, se você for conectar aqui a sua aplicação, utilize aí o PostgreSQL, que vai ser de melhor performance. Se eu não me engano, lá ele recomenda que você utilize ele, tá? Bom, temos aqui o volumes. Eu vou mudar esse volume também, mas para você vai vir assim. Vou colocar um, porque eu já tenho um funcionando, inclusive eu estou utilizando. E basicamente eu não posso misturar um volume que já existe lá, tem que criar um novo, né? Aqui basicamente eu estou utilizando o Docker para criar esse volume. Então eu dou o nome aqui e ele mapeia a pasta data lá dentro do container, certo? Basicamente é isso aqui. Se você quiser usar a pasta, você vai colocar o caminho aqui e aí vai ficar ao seu critério. Aqui a gente utiliza assim para ver lá no próprio container, que a gente já consegue ver esse volume. Environment, que são as variáveis de ambiente, todas as variáveis, né? No caso, toda aplicação vai ter variável de ambiente, que é o importante. Mexendo aqui, você vai ver que eu tenho a variável domain, que é o domínio. Você coloca já com HTTPS o seu domínio. Isso aqui é interessante você colocar, porque se você for habilitar algumas configurações avançadas, por exemplo, de autenticação 2 fatores, tem que estar aqui o seu domínio correto para poder de fato funcionar, certo? Aqui eu estava testando o Ubiquiti, né, que é uma chavezinha que você tem para logar nos sites. Eu até vou mostrar aqui para você. E de fato você pode configurar isso aqui, ó. Não sei se vai dar para ver aí no vídeo, mas esse negocinho aqui pequeno, caro pra caramba, mas facilita muito para você logar e não ficar guardando senha. Então se você tiver um cara desse aqui, você pode configurar ele para você estar utilizando e habilitando, para você só conectar lá e ele já reconhecer. É bem interessante, a gente não vai abordar sobre isso aqui, mas é para você ver que essa aplicação ela é bem ampla e quando você hospeda para você mesmo, tem várias e várias configurações que você pode fazer e você deve fazer se você precisar e quiser deixar mais seguro, certo? Continuando aqui então, eu tenho esse Synapse aqui, Allowed, que seria para habilitar os novos cadastros. Isso aqui eu deixo como falso assim que eu faço o meu primeiro cadastro, que isso é o mesmo, tá? Eu deixo falso para ninguém ficar utilizando a API que eu estou usando para mim mesmo, para outras pessoas, por exemplo, que você quiser cadastrar. Então é interessante você utilizar isso aqui, até para evitar de ter várias pessoas, né, se cadastrando no seu sistema e consumindo recurso, sendo que talvez só você utilize ou um grupo de pessoas. Então isso aqui eu deixo como false, já para evitar novos cadastros. Ele não deixa, então bem interessante, isso que é o bacana. Aqui tem um push que a gente pega do Bitwarden, você tem que gerar isso lá, tá? Então tá na documentação também, se você for lá na wiki, lá você vai ver que tem todo o passo a passo. Então aqui eu só deixei comentado para habilitar ele. Você coloca o push enable como true. Você vai pegar o ID que você vai gerar lá com o seu e-mail e a chave colocar aqui, tá?
Basicamente é isso. Se você for utilizar, é só comentar isso aqui. Outra parte importante também é a questão do SMTP. É interessante você colocar, aqui eu estou utilizando a da Brevo, tá? A Brevo tem aí, se eu não me engano, 300 e-mails para você mandar por dia, o que é suficiente principalmente para uma aplicação dessa, se só você for utilizar um grupo de pessoas que você conhece, enfim. Então aqui a gente tem o SMTP, se você for utilizar você descomenta, tem um host, tem aqui o from, temos aqui o SMTP port, que seria a porta do SMTP, o tipo de segurança, que é Star TLS, aí pode variar de acordo com o provedor de e-mail. A gente tem o username, que é o meu username lá da Brevo, que eu estou utilizando, e tem a senha que eu tirei aqui, é claro, para você não ver. Então você pode comentar tudo isso aqui e colocar as informações de acordo aí com o seu provedor de e-mail, tá? Eu recomendo que você faça isso, é interessante. Isso aqui eu posso até habilitar depois, até para não mostrar a minha senha aqui. Por último, tem essa variável aqui que eu não sei exatamente se ela está funcionando. São tantas aplicações, mas se eu não me engano eu vi isso aqui lá na imagem, então eu coloquei América São Paulo para pegar o valor aqui do horário correto. O demais aqui é o deploy, vai continuar a mesma coisa. Nesse caso vai rodar no Manage, porque eu só tenho uma máquina. Se você tiver mais de uma, você coloca na sua máquina específica. Os recursos, é interessante você dar 1 GB e 1 de CPU e você analisa para ver se realmente está utilizando isso aqui, tá? Até vou aumentar aqui para 80%. E por fim temos aqui as regras do traffic, e aqui está um pouco diferente para a gente ver aqui algumas possibilidades. Então, para resumir, tá? Que a gente vai falar isso em outro vídeo, você vai ver em outro vídeo isso aqui na questão do WordPress, da instalação, algo que pode acontecer. Aqui basicamente você pode ver que a gente habilita o traffic. Aqui eu comentei rota sem SSL, porque geralmente quando você acessa um domínio que você aplicou SSL, ele vai funcionar essa parte aqui de baixo, até aí ok. Mas se você colocar sem o SSL, se a aplicação não tiver um redirecionamento, não tiver ali um tratamento para redirecionar, simplesmente vai abrir ali uma página, um erro 404, mas não é que é um erro, é porque não tem uma rota definida para quando acessar aqui o seu domínio, ele bater nessa rota e abrir o serviço, que é esse serviço aqui do nosso Vault Warden, ou seja, do nosso gerenciador de senha. E basicamente é isso que eu estou fazendo, estou criando uma rota, então estou colocando o nome da aplicação, not SSL, porque não tem SSL. A regra dela aqui vai ser o mesmo domínio. Rafael, por que o mesmo domínio? Porque a gente continua escrevendo aqui, então continuamos aqui com o mesmo nome, novamente com a mesma rota, só que agora, em vez de utilizar uma regra, a gente utiliza um entry points. Esse entry points aqui, na minha configuração do traffic, está como web. Em alguns casos pode estar aqui HTTP, pode estar public, não sei, depende da configuração que você tem aí. Inclusive aqui pode estar 80 mesmo, já vi configurações dessa forma. Mas no meu caso está web, que é a porta 80. Quando a gente acessa qualquer domínio, tem a porta 80, por mais que você não coloque, mas sempre é essa porta. Só que aí eu não quero encaminhar para nenhum serviço, então eu paro por aqui. Depois eu crio um middleware. O middleware ele vai verificar uma ação e dependendo ali do valor, ele executa, para não ficar muito confuso, senão vou me enrolar todo aqui. Então eu crio um middleware chamado Vault Redirect SSL, o nome próprio já diz, onde o Redirect Scheme, o scheme tem que ser HTTPS. Então o que eu faço? Como é que eu faço para aplicar ele? Se eu criei ele aqui, eu tenho que aplicar. Novamente eu continuo com as rotas, o mesmo nome, então perceba aqui que é o mesmo nome, tá? Então continuo aqui com o mesmo nome, que eu estou prosseguindo com a escrita dessa rota, só que eu vou utilizar aqui nenhuma regra, nenhum entry points que eu já utilizei. Eu vou utilizar o middleware que foi que eu criei aqui acima. Então tá aqui nosso middleware com esse nome, então perceba. E aí o que ele faz? Ele aplica, vai ser igual a quê? A ele, exatamente aqui, que é esse nome aqui. E aí quando acessado esse domínio aqui, sem o HTTPS, ele já vai redirecionar de forma automática para as configurações que a gente tem aqui abaixo, que pega o SSL, então para HTTPS. Basicamente é isso. E aí você só faça isso, fica esse detalhe, e só quem assiste o vídeo acaba vendo esses detalhes e não passando por isso.
Se você ativou isso de forma global na sua variável do traffic lá, onde, principalmente se você copiou da minha stack, eu deixei comentado, se você descomentou para fazer isso de forma global, não utilize isso aqui, tá? Porque não faz sentido. Como o meu está desabilitado, então nesse caso eu posso vir e qualquer aplicação individualmente fazer essa regra, tá? Aplicar essa regra aqui, mas lembre-se que no traffic tem como você fazer isso, né? Se você deixou habilitado para fazer o redirecionamento de forma global, então ele vai fazer isso, aplicar para qualquer domínio que não seja HTTP, em vez de ficar fazendo um por um, conforme a gente está vendo aqui, beleza? E aqui continua a nossa regra, perceba que é a mesma coisa. Olha só, a gente cria uma regra com o nome agora Vault, né? O nome que você preferir. Novamente com a regra, Rafael, mas não tem ali em cima? Tem, mas isso aqui é diferente. Perceba que o domínio é o mesmo, só que continuando aqui, eu tenho agora um entry point na porta Web Security, que é a porta 443. E aqui pode estar HTTPS, na configuração lá do seu traffic, pode estar 443 mesmo, enfim. Então perceba que é o mesmo, só que agora estou escutando na segunda porta, se é assim que a gente pode dizer, na 443. Em seguida, como já está aqui escutando essa porta, a gente aplica o certificado SSL. Novamente, no meu caso é LE porque eu faço esse tipo de configuração. Geralmente nas configurações que você encontra na internet ou em outros lugares é Let's Encrypt ou Let's Encrypt Resolver. Você tem que ver como está a configuração do seu traffic. Não adianta só copiar, né, pessoal? Tem que entender a aplicação para de fato você não ficar nem dependendo de mim. Você vai começar a entender e começar a desenvolver. Agora a gente manda para um serviço. E esse serviço aqui é o Vault, tá? Que é essa nossa rota aqui. E eu faço o load balance na porta 80, conforme você está vendo aí. Porque a gente viu lá no início que a gente já tem essa informação. E a aplicação, ela roda na porta 80, certo? Depois desse longo aqui, né? Dessa explicação longa aqui, a gente terminou a parte do labels. E por fim, a gente vem aqui em volumes. E eu só vou renomear aqui para volume data 1, para não conflitar com o que eu já tenho funcionando. O external vai ser como true. E as network aqui, a traffic, porque a gente está utilizando o domínio ali acima, né? Então a gente precisa, o traffic roda nessa rede. O external também está como true. Bom, feito isso aqui, já está legal, né? Já está pronta a nossa stack, só que antes de subir ela é preciso apontar o seu domínio. E vale aqui uma ressalva, né, nessa questão de apontar. Sempre faça isso primeiro, tá? Porque depois que você lançar a stack, o traffic vai tentar aplicar um domínio que ainda não está apontado e você pode ser bloqueado. Então fique atento nisso aqui, sempre aponte seu domínio primeiramente. Para isso, eu já tenho a Cloudflare. Você vai apontar aí onde você registrou seu domínio. Se você registrou seu domínio e apontou para a Cloudflare para ficar mais fácil, eu já tenho um vídeo falando sobre isso. Então você pode fazer, porque o processo aqui é rápido e já propaga de imediato. E algumas empresas demoram um pouco mais. Aqui eu tenho algumas formas de fazer através do tipo A, só que eu tenho que colocar aqui o subdomínio que eu estou utilizando, que é o que está na stack, ou eu posso utilizar aqui um CNAME. Qual a diferença um do outro? Os dois vão fazer a mesma coisa, entretanto, o tipo A você vai colocar um número de IP do seu servidor e o CNAME você já fez isso. Então, para não ficar repetindo aqui vários números de IP, simplesmente eu pego aqui o CNAME e aponto para, né, onde eu configurei o meu tipo A. Nesse caso aqui o serve.aprendanaweb.com.br, que já tem um tipo A e o IP do meu servidor, que é o IP do manage, tá? Se você tiver mais de uma máquina, sempre é o IP do manage. Aqui eu vou colocar deletar, porque senão eu vou esquecer. Deixa eu só ver se esse serve mesmo aqui, só para você ver, ó. Tem aqui, ó, serve. E você pode colocar serve 01, 02, enfim. Só que isso aqui é do Udo, né? Deixa eu ver aqui. Tipo A. Tá aqui, olha só. Então já está apontado tipo A, então não preciso ficar repetindo esse número aqui. É só uma dica que você pode fazer para não bagunçar e organizar mais. O proxy você pode habilitar, nesse caso eu deixo desabilitado. E aí depois você pode habilitar. Salvar. Pronto, já está aqui. Está apontado. Se eu vier aqui, ó, não vou nem lançar stack agora. Eu vou abrir uma nova aba aqui. Vou colocar vault.aprendanaweb.com.br. E a gente tem aqui o primeiro cenário. Perceba quando a gente aponta o domínio, isso é legal, é interessante. O traffic já identifica e já dá o erro aqui de 404 page not found, porque a gente não está utilizando, não subiu a stack e ele não está encaminhando para nenhum serviço, tanto para o
HTTPS e também sem ele. Se eu colocar aqui, você vai ver que ele vai dar o mesmo erro, tá? Então fiz o apontamento, o meu Traffic já identifica, entretanto eu não subi a stack com as configurações. E é isso que a gente vai fazer agora para de fato funcionar. Vou voltar aqui na stack, vou dar o Ctrl A, ou Command A, Ctrl C, ou Command C, volta aqui no Portainer, vou adicionar uma nova stack. Eu vou colocar aqui o Vault underline 1, se eu não me engano já tem uma stack funcionando, então não quero ter problema. Colo aqui a minha stack, já está aqui tudo certinho, só dou uma conferida para ver. Não, já está aqui, ok, redirecionando, tudo certo. Então posso vir aqui desmarcar e fazer o deploy. Vamos ver se ele vai dar algum erro. Não deu. Posso vir aqui em Vault underline 1. Ele está aqui iniciando, né? Então ele vai baixar a imagem se não tiver e vai aqui através dessa imagem que ele baixar construir o container com base no que a gente colocou ali no serviço, com o nome, as configurações, né, que a gente fez. E é só você aguardar, esperar um pouco aqui. É bem legal que você vai ver que você vai ter o seu próprio gerenciador. E, né, para você que já tem um servidor, talvez aí compense utilizar ele aqui, que ele é leve, é bem simples, não consome tanto e vai te ajudar bastante aí nessa questão para você estar utilizando. Vou só aguardar ele demora um pouco, tá? Então é normal. Vou ficar atualizando aqui para você ver. Enquanto isso, eu posso acessar aqui e atualizando também para ver. Ó, pode ver que ele também não deu resposta, que ele está subindo ainda, tá? Vamos aguardar aqui para ver. Ó, ele está subindo, está iniciando. Se eu voltar aqui, você vai ver que está tudo ok. E vamos aguardar aqui para ver. Ó, pode ver que agora ele está rodando. Então tem aplicações que demoram um pouco mais para construir, mas é só você aguardar, tá? A não ser que ele dê algum erro aqui, você tem que verificar a sua stack. Deixa eu voltar aqui para ver. Eu vou atualizar. E olha só, perceba que já abriu aqui a aplicação para a gente. Então, olha só que legal. Em poucos minutos a gente subiu, eu só demorei mais mesmo para explicar, mas de fato quando você entende, em minutos você já sobe isso aqui e já consegue utilizar o seu próprio gerenciador de senha aqui dentro do seu servidor. E antes que alguém fale que não é seguro sim, porque essa aplicação utiliza a API do BitHarden, então muita funcionalidade vem da própria API. O que a gente precisa fazer agora? É se cadastrar, né? Colocar aqui as informações, porque nesse caso eu não tenho conta, então ele não vem com conta, mas é bom você entender o seguinte, a gente instalou aqui e não está utilizando banco de dados. Então para facilitar eu já estou aqui na Wiki, que você pode acessar conforme eu falei. Aqui tem diversas FAQs relacionadas aqui a configurações, HTTPS, nem tudo você vai utilizar. Mas tem aqui ó, a parte de banco de dados, então ele tem o MySQL e tem o PostgreSQL. De fato, utiliza aqui o PostgreSQL. E aí você vai ver exatamente qual a variável que você deve colocar para se conectar ao seu banco, que nada mais é do que a gente já vem vendo em outras aplicações. Nesse caso aqui ele utiliza o database, o URL, e você vai colocar seu user, password, host, porta e o banco que você criou, tá, para essa aplicação. E basicamente tudo que você tem aqui de SMTP Configuration está aqui, ó, todas as configurações para você fazer. Inclusive eu vou habilitar aqui nas minhas configurações exatamente aquilo que eu comentei, só que eu vou colocar ali só a senha para mim poder fazer o cadastro e você ver que funciona. A gente recebe o e-mail conforme fosse no próprio BitHarden oficial. Então vou só habilitar aqui na stack e já volto. Voltando aqui na stack, já coloquei só a senha ali, desabilitei toda a parte de SMTP conforme eu já tinha falado para você. E vou vir aqui e atualizar. Não preciso baixar a imagem novamente. Ele vai atualizar aqui pra gente. Eu não vou abrir aqui o editor, senão você vai ver minha senha, tá? E basicamente eu tenho que esperar ele carregar aqui. Então ele está preparando outro container, né? Agora com a configuração de SMTP. Já deu um shutdown aqui. Vamos ver aqui. Esperar para carregar. E aí é assim mesmo. Eu estou fazendo sem cortar e carregando aqui para você ver de fato como as coisas funcionam, tá? E se der algum problema a gente tem que saber identificar ele. Só esperar ele carregar aqui. Então conforme eu falei, de preferência utiliza o PostgreSQL. Você já tem um PostgreSQL, eu tenho vídeos aqui mostrando, né, sobre como utilizar o PostgreSQL.
Só você criar um banco lá. Se for o caso, eu crio até um vídeo, né, relacionado a isso. Então deixa nos comentários se você quiser fazer. No caso, se você quiser que eu faça um vídeo conectando essa aplicação com um banco de dados, tá? Eu não vou mostrar nada de migração. Quando a gente coloca um banco de dados, se você já tiver algo, você perde. Então é de fato, se você já estiver utilizando desse modo convencional, você faz um download lá das suas chaves da própria aplicação, vou mostrar daqui a pouco. Sobe o banco e depois importa aí as suas chaves, tá? Então nesse caso aqui só vou esperar ele carregar aqui. Ó, já que está carregando, então posso voltar aqui na nossa aplicação. Já carregou, vou criar aqui uma conta. Então nesse caso aqui eu vou colocar o Rafael, arroba o meu domínio. Aqui ele deixa essa opção para verificar se essa senha aparece em vazamentos. Se eu não me engano, essa senha vazou. Depois ele pode mostrar a mensagem, não quero salvar. E agora já tenho aqui o login. Vou marcar quero lembrar, vou continuar e colocar a minha senha. Vamos lá. Bom, tá aqui. E a partir do momento que você coloca um endereço de e-mail, ou melhor, as configurações de SMTP, ele aparece aqui, ó, esse verificar e-mail, porque ele já viu que você configurou. Quando você não coloca, isso aqui não aparece. Por isso que é interessante você colocar. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou acessar o meu e-mail e vou, né, clicar para validar aqui o nosso e-mail. Bom, aqui ele não chegou e-mail justamente porque eu não criei uma rota lá na Cloudflare. Já falei isso em outro vídeo, tá? Eu não tenho aquele usuário para receber o e-mail de fato. Então o que eu vou fazer? Para a gente não ficar aqui criando, esperando, eu vou vir aqui, encerrar a sessão, vou criar uma nova conta e vou colocar um que exista, né, que é esse aqui. Então dessa forma, a gente só muda a conta, né, o e-mail. E aqui eu vou colocar novamente a senha e repetir a senha aqui. A dica da senha, vou colocar aqui YouTube, criar conta, deixa eu só ver se está certo ali, ok. E aí a gente já tem acesso aqui. Eu vou novamente logar aqui. Pronto, ele vai aparecer novamente aqui o verificar e-mail. E perceba que agora a minha caixa de entrada chegou e-mail, porque como eu falei, eu não tinha, né, aquele usuário. Então olha só, ele já trouxe um e-mail de bem-vindo e um e-mail de login, né, no caso. Então aqui, ó, vou acessar. Eu vou mostrar imagens, que não é spam, e tá aqui. Tá aqui o meu domínio. Por isso que é interessante você colocar seu domínio ali nas configurações de ambiente, tá? E aí eu posso clicar para poder... Aqui ele nem pede para mim, né, poder confirmar. Só me dá essa aqui e uma mensagem de dispositivo, né? Olha só. Então aqui a mensagem bem-vindo. Deixa eu ver se tem algum spam aqui. E a mensagem aqui, nesse caso, de novo login. Se eu voltar aqui, vamos ver, ele está aqui ainda, vou verificar e-mail. Então vou clicar aqui agora para a gente ver. Agora de fato, eu estou enviando um e-mail para confirmar, tá? Então lembrando que o outro e-mail eu não tinha configurado o usuário para de fato receber esse e-mail, por isso que não ia chegar nunca, ia ficar esperando aqui horas e horas. E isso eu mostrei como fazer com a Cloudflare, tá? Para você criar um e-mail próprio com seu domínio, redirecionando para o Gmail, que é o que eu estou fazendo aqui. É diferente de enviar, tá? Para enviar eu estou utilizando a Brevo. E aí ele envia para cá. Olha só, agora sim tem um e-mail correto. E agora sim eu vou verificar. Clicar aqui em verificar. Ele vai pedir para colocar os dados novamente. Vou colocar aqui. Vou entrar. E tá aqui, já não aparece mais a mensagem. E basicamente nosso gerenciador está pronto, tá? Deixa eu só fechar essas páginas aqui. Então aqui eu estava na Cloudflare, deixa aí, pronto. E basicamente para você importar o seu cofre, né, do próprio BitYard, trazer para cá para sua infraestrutura, não precisa de tanta configurações avançadas nem nada do tipo. Você pode vir aqui em ferramentas. Aqui tem algumas opções como gerar senha e importar dados, que é a opção, né, que você vai utilizar. Mas se você tiver lá no seu BitYard e quer trazer os dados para cá, é interessante você exportar. E você pode exportar como JSON e você pode utilizar essa outra opção aqui, de preferência protegido por senha, colocar uma senha aí, né, confirmar essa senha para esse arquivo não ficar exposto caso alguém venha abrir esse arquivo e ver suas senhas ali, tá? Então é interessante você colocar aqui.
Depois que você fizer essa exportação, né, lá no seu BitYard, e você quiser passar para cá, é só vir aqui em importar dados, escolher o arquivo e pronto. Praticamente é isso, se eu não me engano vai pedir a senha, mas o processo é simples, não precisa ficar ali elaborando várias coisas, porque é algo bem simples mesmo, tá? Então a gente facilita aí nesse processo. E basicamente você tem tudo aqui pronto para estar utilizando conforme você está vendo aí. Agora olha só que legal utilizar essa ferramenta. Por mais que ela não é oficial, como eu falei, ela é segura, tá? É um código aberto e muitas das funções é, né, utilizar a API do BitYard. Então olha só, aqui eu tenho a extensão do próprio BitYard, que é a extensão basicamente oficial, né, que você utiliza. Mas aí você fez essa instalação, você está utilizando, você configurou aí, né, o seu próprio gerenciador de senha e você quer utilizar. Então nesse caso você pode utilizar essa própria extensão. Eu vou sair aqui para você ver. Bom, aqui eu desloguei do BitYard. Perceba que a extensão é só você procurar como instalar se você não souber. E olha só que legal, aqui eu tenho a opção de entrar com o próprio BitYard, ou eu posso aqui entrar com outro .eu, né, que não vem o caso, ou auto hospedado, que é o nosso caso aqui. Ele vai pedir algumas informações. O que você precisa colocar aqui é o URL do seu domínio, né, subdomínio que você configurou para instalar essa aplicação. Então vou colocar aqui, ó, https://vault.aprendanaweb.com.br. Fazendo isso eu vou salvar. Eu venho aqui e coloco o meu endereço de e-mail. Então nesse caso aqui é o contato@aprendanaweb.com.br. Eu vou clicar em continuar. Acho que tá dando aí para ver, né? E vou colocar a minha senha mestre. Então vou colocar aqui, ó, a minha senha. Vou clicar em entrar. E qual é o objetivo disso aqui? Que você pode fazer isso tanto no seu celular, tanto aqui no navegador, conforme a gente está vendo, e fica bem flexível, que todas as senhas vão estar aqui. E aí você tem acesso ao seu cofre, né, utilizando a própria extensão do BitYard ou aplicativo que você baixar aí no seu celular. Para fazer a conexão, exatamente a mesma coisa. Olha só que legal. Então nesse caso, eu posso vir aqui só para caráter de exemplo, né, eu vou clicar aqui, nova credencial, vou colocar aqui Rafael. Posso criar uma pasta, no caso não tenho nenhuma, vou deixar nenhuma, usuário Rafael. Vou colocar uma senha, então aqui deixa eu só fechar a senha aqui. Colocar uma senha. Isso aí você iria fazendo em um site que você está acessando, né? Então você pode ver que aparece uma mensagem ali quando você se cadastra, quando você faz o login, que o BitYard, né, no caso o VaultYard, não reconhece, tá? Então você pode salvar. Como aqui é só um exemplo, eu estou fazendo diretamente. Preencher aqui os dados. Nesse caso eu vou salvar. Salvei. Tá aqui o meu cofre. Então digamos que eu tenho acesso, por exemplo, a Kabum, ou por exemplo a Terabyte e outros sites, né, de loja, de e-commerce, enfim. Então tá tudo salvo aqui. E aí na minha extensão, eu clicando aqui, eu vou ter aqui a parte de cofre. Eu já tenho aqui, ó, pode ver, onde eu posso acessar, abrir, copiar número de usuário, senha e assim por diante. Então perceba que fica sincronizado, fica funcionando corretamente e o mais interessante é que está tudo no seu servidor. Então a partir desse momento, o responsável aí pelos dados, né, pela segurança é você, inclusive para que funcione corretamente, porque se seu servidor cair, não vai funcionar. Então fica esse detalhe aí. E aqui a gente tem, deixa eu ver se eu acho aqui, configurações da conta, para a gente ver aqui, minha conta tem a opção aqui de você alterar a senha, segurança, de você fazer a configuração da chave aqui, e algumas outras configurações, como gerar o código de autenticação. Eu recomendo que você faça isso, e lá nos arquivos da stack, modifica aquele processo, aquela variável de ambiente que eu te mostrei para false, e aí a pessoa não consegue se cadastrar, né, caso ela venha acessar o seu domínio. Então nesse caso fica aí, né, uma opção mais segura, né, no caso que onde só você utiliza ou só um grupo de pessoas. Aqui tem a preferência para você fazer algumas configurações, e perceba que aqui no caso tem configurações que na parte paga do BitYard seria, né, ali só disponível, e aqui você tem praticamente tudo já pronto para você estar utilizando, e a interface é a mesma, basicamente é o mesmo aqui, conforme você está vendo aí. Inclusive eu posso ver aqui, ó, relatório de senhas expostas, não tenho nenhuma,
E é assim que a gente faz a instalação desse Vault Arden aqui, que é uma opção não oficial do BitHarden, mas que funciona perfeitamente leve. Você pode instalar isso aí com Docker em poucos minutos. Aqui um detalhe antes mesmo de a gente finalizar, aqui para você habilitar o Push Notification, né, para quem for utilizar no mobile, você tem que habilitar aqui com essas variáveis de ambiente que ele já fala e que, se eu não me engano, está comentado lá na stack. É tanta coisa que eu acabo esquecendo, mas enfim, está aqui na wiki deles, tá? Ele fala que você tem que habilitar gerar o ID e a chave. Então, para isso é só clicar aqui nesse link que ele fala, tá? Fazendo, você vai colocar seu e-mail, você vai colocar a região, você pode escolher esse aqui, ó, bitharden.com, e fazer o submit. Ele vai te dar o ID e a chave para você colocar nessas variáveis que ele mostra aqui. E aí você habilita essa opção de notificação. Só com isso aqui já funciona, tá? Se você pensar, Rafael, esse aqui de baixo, você colocar alguma coisa, não. É só para quem utiliza aqui o bitharden.eu, né, que é de Europa. Aí a configuração um pouco diferente, tá? Mas tudo isso aqui tem na configuração nas facs. E aí você pode melhorar e, né, habilitar, por exemplo, aqui, ó, a chave FIDO, que é essa chave. Essa aqui é web. Deixa eu ver aqui, é o YubiKey, que é o que eu tenho aqui. Então como é que faz? Aqui ele novamente vai te pedir para você entrar no site. E aí você vai colocar a sua chave, vai colocar lá o seu dedo para gerar o código. E ele vai gerar aqui, né? Deixa eu clicar aqui só para você ter uma ideia. Então aqui coloca o e-mail, seu YubiKey, que é a chavinha que eu tenho aqui. Fazendo isso ele vai colocar uma sequência de números, de letras ali, no caso conforme está ali ó, no exemplo. Quando você clicar em Get API, ele vai te dar exatamente o que você precisa. Então tem aqui o Client ID e o Secret Key, que é a chave, né, secreta. Com isso aqui você coloca na sua variável de ambiente. Ele já mostra um exemplo aqui, só que por linha de comando. E aí você habilita, né, para você utilizar essa chave, ou quem tiver também, né, dentro do seu grupo, ou a pessoa que tiver, vai poder logar apenas com essa chave que é nessa configuração aqui. Então a gente vem aqui, segurança. Se eu fizer isso aqui agora, ele não vai deixar, porque vai falar que precisa configurar, tá? Então mesmo que eu coloque a senha aqui, ó, ele está falando que não tem aquelas variáveis de ambiente que é necessário configurar. Eu já estou passando para você porque é algo simples, fácil, não é difícil. Caso você queira utilizar, é só seguir o tutorial na wiki, que foi exatamente o que eu fiz e basicamente deu tudo certo, tá? E aqui ainda você pode acessar, né, as estatísticas aqui de consumo do seu container, dessa aplicação. Então se eu abrir aqui, como eu não estou fazendo nada, ela não consome muito. A memória fica aqui em 35 a 40 megas de utilização, bem pouco mesmo. Então, com base nessas informações, você pode até gerenciar melhor o consumo, tá? Ali os recursos, a limitação que você pode aplicar. De CPU também não utiliza muito, a não ser, né, quando você vai instalar, fazer alguma coisa. Eu percebi mais na instalação, dá um pico, mas depois volta aqui. Então, basicamente é isso. O processo só tem um aqui. E novamente, você tem aqui a wiki. É interessante você colocar um banco de dados, tá? Então aqui você pode colocar em database aqui o PostgreSQL para rodar, vai ficar legal, e sair do SQL. Inclusive ele fala aqui do SMTP, que foi o que a gente configurou, o SendGrid, né? Tem a opção de SendGrid, MailJet, SendBlue, e tem aqui o SMTP to Go, né? Também opção para você estar utilizando gratuitamente. Nesse caso eu utilizei a Brevo. Se você quiser saber sobre o vídeo da Brevo, deixa um comentário aí abaixo que posso trazer um conteúdo falando sobre, tá? Mas basicamente é isso. A gente viu aí, foi um vídeo longo, mas tentei abordar o máximo, né, de conteúdo mais focado na parte técnica para você subir a aplicação. A parte da aplicação em si, do gerenciador aqui, tem algumas coisas que você pode fazer. A gente pode fazer vídeos complementares futuramente, se você quiser. Mas no mais é isso. Espero realmente que você tenha gostado, mas que principalmente você tenha entendido aqui, executado também, né? Tenha conseguido executar aqui e instalar essa aplicação, que pode ser uma mão na roda aí para quem está procurando ter seu próprio gerenciador de senhas leve, seguro, né? E na sua própria aplicação, né? No seu próprio servidor, melhor falando. Então, se você gostou, deixa aquele like e já já a gente se encontra aí em outro vídeo. Um abraço e até lá.